Olá, é uma daquelas coisas que a gente nem para mais para pensar. Como é que os computadores, os celulares, os videogames, como é que eles conseguem fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Bom, a resposta para isso é uma técnica que foi uma verdadeira revolução no mundo da computação: o processamento paralelo. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai desvendar aqui. Essa capacidade de multitarefa, que hoje parece tão normal, tão óbvia, não apareceu do nada. Ela é o resultado de uma mudança fundamental na forma como os computadores pensam. E para entender essa mudança, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Imagina uma época em que a indústria de tecnologia estava numa corrida maluca por mais velocidade e, de repente, bateu no murro. Uma barreira física mesmo. No começo, a estratégia parecia simples. Era só fazer um único processador ficar cada vez mais e mais rápido. Só que essa abordagem chegou no limite. Aumentar a frequência de operação, ou seja, a velocidade, gerava um problema gigantesco de dissipação de potência. Traduzindo para o bom português, os processadores esquentavam demais, ficavam forno e consumiam uma quantidade de energia absurda. Não dava mais para continuar assim. Era preciso uma nova ideia. E essa nova ideia foi uma virada de chave total. Pensa bem, se acelerar um único caminho não estava mais funcionando, por que não criar vários caminhos que trabalhassem juntos ao mesmo tempo? Foi essa pergunta que deu origem ao que a gente conhece hoje como processamento paralelo. Vamos entender direitinho o que isso significa. A definição aqui é a essência de tudo. Processamento paralelo é basicamente a execução simultânea de tarefas. Em vez de ter um único guerreiro fazendo todo o trabalho pesado, a gente passa a ter um exército de unidades de processamento que colaboram entre si. E essa colaboração é super flexível. Às vezes, cada unidade faz um pedacinho de uma tarefa enorme, outras vezes, cada uma cuida de uma tarefa completamente diferente. É literalmente a força do trabalho em equipe dentro do coração da tecnologia. E essa comparação aqui deixa a diferença claríssima. De um lado, o modelo antigo, o sequencial, um único processador sobrecarregado, fazendo uma tarefa de cada vez. É como uma fila gigantesca num único caixa de supermercado. Do outro lado, o modelo paralelo, vários processadores que dividem as tarefas entre si, como se fossem vários caixas abertos, atendendo todo mundo ao mesmo tempo. A eficiência, claro, dispara. Ok, então a solução de hardware foi multiplicar os processadores. Genial. Mas essa mudança na estrutura cria uma consequência muito importante. Um desafio que precisa ser resolvido lá no mundo do software. E o impacto dessa mudança é visível aqui. O ganho de velocidade é simplesmente gigantesco. Dá uma olhada nesse gráfico. A máquina sequencial tem um desempenho limitado, bate num teto. Já a máquina paralela não só atinge um nível muito mais alto, como tem potencial para escalar ainda mais. É um salto de performance que o modelo antigo simplesmente não consegue nem sonhar em alcançar. E aqui está o pulo do gato. Essa é talvez a mensagem mais importante de todas. Todo esse poder do hardware paralelo não serve para nada se o software, o programa, não for escrito para tirar proveito dele. Pensa assim, não adianta ter uma orquestra inteira se a partitura foi escrita para um único violino. O programa precisa saber como dividir o trabalho. E não é só dividir, ele tem que sincronizar tudo para garantir que um músico não atropele o outro e a sinfonia saia perfeita. Isso tudo nos leva a uma ideia bem comum, mas que está bem equivocada sobre onde essa tecnologia realmente vive. Muita gente ainda acha que processamento paralelo é coisa de ficção científica. Então, vamos quebrar esse mito agora mesmo. O grande mito é esse aí, que máquinas paralelas são exclusividade daqueles supercomputadores monstruosos de laboratório de pesquisas, aqueles que aparecem na lista dos top 500 do mundo, usados para calcular a previsão do tempo ou simular reações nucleares. Mas a realidade, como a gente vê aqui, é que o processamento paralelo está em todo canto. Está no nosso bolso, na nossa mesa de trabalho. Qualquer laptop com processador dual-core ou quad-core já é, por definição, uma máquina paralela. Os smartphones que usamos todo dia são máquinas paralelas. Os consoles de videogame, máquinas paralelas superpotentes. Hoje em dia, o paralelismo não é mais a exceção, virou a regra do jogo. Com isso em mente, fica fácil entender para onde a tecnologia está indo e qual é o verdadeiro motor do avanço da computação hoje. O futuro, que nada. O presente já é totalmente paralelo. E essa citação resume tudo de forma perfeita. A chave para destravar todo o potencial dos nossos aparelhos está na inteligência do software. É essa harmonia, essa sintonia fina entre um hardware com múltiplos processadores e um software que foi pensado para usar todos eles, que define os sistemas mais rápidos e eficientes que temos. E a gente termina com essa provocação para pensar. Se a arquitetura paralela já virou padrão no nosso hardware, de celulares a supercomputadores,
Qual é, então, a próxima grande fronteira para o software? Como é que a gente pode escrever programas ainda mais inteligentes para espremer cada gota de performance desse novo mundo? Esse continua sendo o grande e fascinante desafio da computação.